Beleza, Tony. O Asa que não fica muito atrás também na apresentação que fez no último sábado à tarde no Parece que no estádio final de semana municipal. todo mundo relaxou, né? Isso, o Asa apresentou diversas falhas, sobretudo no setor defensivo, o Rômulo falhando pra caramba, as reclamações que ocorreram tanto durante o jogo, pós-jogo e segue nas redes sociais, são reclamações justas, porque o Rômulo de fato jogou muito abaixo. E depois que o Bené foi substituído, aí o Asa perdeu também no time defensivo a questão da bola aérea, né, defensiva, porque o Bené era quem salvava ali, interceptava essas jogadas aéreas dentro da grande área, né, com a saída do Bené. E aí o Asa passou a sofrer um pouco mais. O Asa não apresentou um futebol consistente, vi muitos torcedores hoje falando, porque o time jogou com 3 zagueiros, iniciou com 3 zagueiros, com 3 volantes, não tem um homem de armação, o Didira jogando no setor de ataque como um 9 ali, correndo, não pode e tal, enfim. A gente sabe é que o Asa não apresentou um futebol convincente, né? Fez 2-1 na partida, o Muricy chegou ao empate, mas o Muricy, lógico, apresentou um volume de jogo maior e criou mais situações, foi mais organizado taticamente dentro de campo a equipe do Muricy. O Moraes comentou o jogo, vai trazer mais detalhes sobre isso, aproveitando que a gente escolheu o Alisson Dantas como melhor técnico, né? E eu acho que o João Felipe do Muricy, o melhor jogador, né? Então, assim, é uma situação que o Asa apresentou sem deficiências. Durante a entrevista coletiva que nós vamos rodar daqui a pouco, o técnico Rodrigo Fonseca, ele confirma essa ineficiência do Asa e vai ter muito trabalho para corrigir o Asa. Teve a reapresentação hoje à tarde, vai ter mais um treino amanhã para o jogo da quarta-feira. A gente sabe que o Internacional é extremamente favorito, mas o Rodrigo Fonseca acredita, Moraes, se você viu o jogo, que para o jogo contra o Internacional, eu acho que ninguém é contratado e assina contrato como titular da equipe. Eu acho que o Fonseca precisa fazer algumas modificações até para o time ter uma consistência maior. Por exemplo, Aleph ou Colina como primeiro volante. Colina jogou muita bola sábado e vem jogando bem. Tem esse detalhe. Aleph ou Colina, como é que vai ficar? Aí a zaga, Rômulo ou o Jean Peter que chegou, porque o Rômulo vinha apresentando falhas, e não foi só no jogo de ontem, no jogo contra o Coruripe, no jogo passado também. Então, assim, até para testar o Nuno também pelo lado esquerdo, é uma boa também para observar. Então, assim, são situações que o Rodrigo Fonseca... Até o Bené, né? Até o Bené também. São situações que o Rodrigo Fonseca precisa montar esse quebra-cabeça com muita eficiência. Aí, por exemplo, ele teve hoje a confirmação no treinamento de hoje do Feijão, do Júnior Viçosa e do Cachito. A minha opinião, particularmente, nenhum dos 3 começariam jogando. Os 3 seriam reservas. Estão liberados os 3, Liberados os 3, voltaram a treinar hoje. Mas na minha concepção, ninguém é contratado como titular da equipe. Ninguém assina contrato como titular da equipe. O que a gente vê é muito mais nome de tradição no clube do que o futebol apresentado ultimamente. Então, assim, na minha concepção, voltar os 3 é excelente, fica como opção. Porque você vai botar o Anderson Feijão no lugar de quem ali? Do Didira? Do Wesley? De repente, no lugar do Wesley. Né? Você vai botar o Júnior Viçosa no lugar de quem? Do Flávio Souza, que entrou no jogo Não e salvou pode. o Asa com 2 gols? Exatamente. Então, assim... E vem jogando bem, né? Fez um gol no jogo anterior, né? E sem contar que o Viçosa está cerca de 15 dias, entrega ao departamento médico, ritmo, físico, tudo isso conta. Então, assim, na minha concepção, se o Rodrigo Fonseca começa o jogo com um desses 2 ou 3, Cachito, Viçosa e o Feijão como titular, ele comete, a meu ver, um erro enorme e uma incoerência maior do mundo. Porque tem que ser coerente, não só com ele, mas com os comandados dele também. Senão gera, como diria o saudoso Jurandir Costa, Moraes, um problema social no elenco. Né? Então tem tudo isso. Tem tudo isso. Então, assim, Júnior Viçosa jogou contra o Coruripe, Cardel, perdeu aquele pênalti no dia 14 de fevereiro. Ai. Até sábado, que é o dia do jogo do Asa com o CRB, vai fazer 19 dias daquela lesão. 19 dias. Só para poder ser preciso em cima daquilo que você comentou. 15 dias. Para quarta-feira, 15 dias.
E assim, pra quarta-feira, 15 dias, contra o Internacional. E ele foi liberado para começar a trabalhar hoje. Ou seja, ele não vinha trabalhando. Não tem condição de trabalhar hoje e condição. amanhã. É questão de Ele iniciou a transição. E outra coisa. E outra coisa, dentro do que o Cardeal trouxe agora aqui, questão de coerência. Para mim, o técnico Rodrigo Fonseca não usou coerência na formação do time do Asa no jogo contra o Muricy. Como é que você tem 2 atacantes, 2 centroavantes à disposição e você coloca o Didira como centroavante? E os 2 centroavantes no banco. E você pega o Kellyton, que é um atacante, você coloca o cara pra jogar mais recuado, como meia. Então assim, pra mim ele errou completamente. Quando ele toma um gol que viu a torcida em cima dele, chamando ele de burro, aí o que acontece, né, Moraes? Ele começou a fazer as correções. Tirou o Bené, porque tem que tirar o Bené, porque ele já tava de cartão amarelo, coloca o Flávio Souza, aí começa a fazer algumas modificações e o time começa a acertar. Mas ele errou na escalação inicial do time. Não tem que inventar. Se você tem um cara da posição, foi contratado para jogar. Você não tem que inventar. E eu disse aqui já muito, Flávio Souza tem que ser titular desse time. Flávio Souza não pode ser banco de Cachito, com todo respeito. Flávio Souza não pode ser banco desses jogadores. Tem que ser titular. Provou isso, entrou sábado e fez os 2 gols do time do Asa. É verdade, Cleber. Então, assim, ele fez a parte dele, viu, Cardeal? O Flávio Souza fez a parte dele, fez os gols, entrou na hora que o time estava levando um sufoco do Muricy. Aí, resultado, ele faz o gol de empate, depois ele vira o jogo, 2-1. Esse cara não pode ser reserva contra o Internacional. Ele tem que jogar. Agora, eu só discordo do Cardeal com relação à volta do Anderson Feijão. Eu voltaria com o Anderson Feijão. E não era para tirar o Didira, não. Eu fazia o Anderson Feijão pelo lado esquerdo, trazia o Didira para o meio, o Wesley ia sobrar na minha formação. Do lado direito, vamos lá, o Cachita, um jogador que tem muita velocidade e pode jogar, eu voltaria com o Cachita e voltaria com o Anderson Feijão, para aproveitar o chute de fora da área do Anderson Feijão, uma cobrança de falta. Agora, o Júnior Viçosa de jeito nenhum, e não jogaria com 3 zagueiros, jogaria com 2 zagueiros, com 2 jogadores de marcação no meio de campo, com o Didira pelo meio, com o Cachito, o Flávio Souza e o Anderson Feijão. Perdeu, meu amigo. Você sabe que o Internacional é o favorito. Meteu 3-2 no Grêmio. Enfim, então vai estar preocupado se vai tomar 1 ou se vai tomar 10. Tem que aproveitar a oportunidade para tentar ganhar o jogo. Até porque o Internacional ainda joga pelo empate. Ainda tem essa vantagem. Então, eu mexeria para deixar um time um pouco mais forte do meio para frente, contando com a experiência do Anderson Feijão. Em relação ao Viçosa... É louvável esse esforço, seu Cardeal. Não, por isso que eu disse, em relação ao Viçosa, eu deixei de lado o Feijão, porque é a voz da experiência. Não, eu tô falando porque semana passada, Moraes, nós comentávamos aqui, acho que você teve a oportunidade de participar também, sobre a questão desse negócio de time alternativo, time principal, e eu falei aqui o seguinte, eu queria ver se fosse o jogo contra o Internacional. É estranho, né? Todo mundo se recuperando, todo mundo liberado pro departamento médico. Era bom se esse esforço também fosse contra um Dimensão Saúde, contra um Zumbi também. Concordo em voltar com o Anderson Feijão, nessa questão que o jogador está liberado no setor de meio campo, mas contra o Internacional, qualquer jogador quer atuar, né? É impressionante, né? Por conta da vitrine, da visibilidade de uma Copa do Brasil, ninguém quer ficar fora. É impressionante esse comprometimento por esse momento que o Asa precisa. Eu nem treinei. Hoje à tarde, até agora, 19 horas, eu tava pesquisando no BID pra ver se saia meu nome. Eu nem treinei. Tava vendo no BID. Vale todo esforço, né? No jogo como esse, né? Agora vale a pena, vale todo esforço. Vale a pena, Videlano, também informar o seguinte: nem o Anderson Feijão, nem o Júnior Viçosa treinaram. O Anderson Feijão não treina há aproximadamente 10 dias. Ele estava fazendo trabalho com bola. Fazendo trabalho, mas separado. A partir de sexta, separado. Não estava treinando com grupo. Eu acho muito pouco. Para ele passar um período entregue ao departamento médico sem trabalhar. Principalmente pelo histórico, Cardeal. Exatamente. Histórico de lesões. Aí volta na sexta-feira. Do Júnior Viçosa. Faz um trabalho mediano com bola para na quarta-feira estar apto a jogar. Aí você vai à necessidade dele estar em campo. Você vai tudo, aí sabendo que você vai queimar uma substituição. Porque
10 minutos, 15 do segundo tempo, 20 no máximo, acho que ele não vai suportar o jogo todo. Mas dá para entender a situação do Feijão. Tem uma coisa também, viu, Cardeal? Uma coisa que o treinador, a essa altura, ele deve estar pensando. Será que não é interessante você ter a experiência? Olha, do Júnior Viçosa, não. Eu não colocaria. Mas ter a experiência de mais um jogador como o Feijão, mesmo que tenha treinado pouco, que tenha retornado agora. Mas eu acho que ele deve estar pensando no Viçosa também, viu, Jorge? Eu acho que ele deve estar pensando no Viçosa também. A experiência no ataque. Se ele pensando no Viçosa, ele tá errado. Tá pensando que tá erradíssimo. Tá errado. Também concordo. Viçosa, não. Até porque, Viderlan? Tem condição de jogo não, Viçosa. Flávio Souza tá dando conta do recado. Em relação tá pedindo passagem, cara, pra ser titular. Tá pedindo passagem. O cara entra em campo, a dinâmica é outra, a movimentação é outra. E outra coisa que eu vou dizer a vocês aqui agora, e vocês me corrijam se eu estiver errado. Vale. Na verdade, eu não erro. A única vez que eu errei foi quando eu pensei que estava errado. Agora... Tá bom. Presta atenção. Pelos que eu já vi jogar, Moraes, e eu disse isso na transmissão no último sábado, o Flávio Souza é um dos poucos atacantes, centroavante, que faz um pivô com perfeição no campeonato dos atacantes que eu já vi jogar no futebol alagoano. O Flávio Souza é um dos centroavantes que eu vejo que faz melhor do que qualquer um outro. Melhor até do que os grandes lá da capital do estado. Menos do Ocel. O meu ataque contra o Internacional, Flávio Souza e o Kellyton. Pra mim, seriam os dois. Agora, era isso que eu ia falar. Problema. Tá jogando pra poder bem. levar problema, viu, Viderlan? Para o técnico do time do Asa, o Fonseca, só para levar problema para ele. O meu time seria Flávio Souza e mais 10. Exatamente. Concordo contigo. Eu isso concordo mesmo, também, Moraes. Tem que ser o Flávio Souza. Eu pensei igual você. Tem a questão, Viderlan, do torcedor ter um xodó pelo Júnior Viçosa. Tem a questão de tudo isso. Sabe porque o Júnior Viçosa representa muito pro Asa. Meu amigo, a gente tá falando do futebol do momento, de agora. O que ele representa é a história, é passado. O Júnior Viçosa não nos dá segurança, Cardel. E o Asa tem que entender nesse momento que existe compromisso trabalhista com o jogador. E um jogador, não é só o Júnior Viçosa não, qualquer um parado, qualquer um no departamento médico, o clube também está tendo prejuízo. Não é só o jogador que está tendo prejuízo. O Asa precisa pensar nessa situação também. Se tem hoje um atacante que está conseguindo suprir uma carência que o Asa teve durante toda a temporada, quando o Júnior Viçosa se machucou em outros momentos, porque foi assim no ano passado no Alagoano, foi assim na Série D do Campeonato Brasileiro, quando o Asa não tinha Júnior Viçosa, parecia que não tinha ninguém. Era melhor colocar um pedaço de pau ali no ataque e a bola batia pro gol. Então, hoje tem o Flávio Souza que está assumindo essa responsabilidade. Por que não deixar o Júnior Viçosa para entrar no segundo tempo? Montar uma estratégia para dar, por exemplo, 35 minutos, 30 minutos do jogador, para que ele possa voltar num processo natural. Que ansiedade é essa? Que imediatismo é esse? De querer colocar o Júnior Viçosa logo de cara numa situação como essa. Eu diria que é até a questão de um desrespeito para quem tem mais ritmo, quem tem jogado, quem tem atuado 90 minutos como o Flávio Souza e quem tem conseguido dar conta do recado e quem tem trabalhado com 100% de condições. Sempre disse isso. Em relação ao time que o Moraes colocou, a única coisa que eu faria uma mudança em relação ao time que o Jorge Moraes colocou era exatamente no meio campo. Eu deixaria o Wesley com o Aleph, sim. Colocaria o Kellyton Didira, como ele mesmo disse, o Feijão e o Flávio Souza. Tá fechado o time no meio campo, do meio campo no ataque. Concordo plenamente. É essa situação que eu faria. Eu faria diferente aí, no sistema defensivo. Eu não entraria com 3 zagueiros. Entraria com 2. Entraria com 2. A questão dos 3 zagueiros, pra mim, hoje, com o Rodrigo Fonseca, me passa mais confiança. Eu não vi o último jogo, não posso ser leviano, senhores. Contra o Muricy. A não ser que mas ele pelo que estava vendo do Asa, com 3 zagueiros, pra mim, me parece que o Asa é mais... Ele se adapta melhor àquilo que o Rodrigo Fonseca enxerga. Tudo bem, a não ser que ele vá com 3 zagueiros, mas que precisa ter personalidade. Tira o Rômulo, descansa um pouco e bota o Jampita ou o Nuno. Porque... Você sabe o que é que acontece, já Moraes? vem falhando muito o Rômulo, cara. Sabe o que é que acontece, Andrezão? O treinador, muitas vezes, para não querer arrumar um problema com a torcida, porque suponhamos que ele coloque o Júnior Viçosa no banco de reservas. Alguns torcedores, não vou dizer a torcida, porque quando você fala a torcida, você está colocando todo mundo aqui no mesmo patamar, não é verdade?
mas alguns segmentos da torcida, em caso de um resultado negativo, vai dizer, porque o treinador é burro, não começou o jogo com o Júnior Viçosa por conta desse apego, esse sentimento que o Cardeal acabou de colocar aí numa situação como essa. Mas o treinador precisa entender o que é melhor para o trabalho dele, bater no peito e ter personalidade para dizer o seguinte, olha, se não tem um jogador em 100% de condições, eu vou prestigiar quem tem condições, eu não posso colocar um jogador com 65%, com 70%, se eu tenho um de 100 à minha disposição. É aí onde entra a personalidade do treinador. Para mim é Flávio Souza, concordo com o Moraes, e mais 10 jogadores. Vocês também, assinem embaixo de tudo. Flávio Souza e mais 10. Acho que a grande questão entre os 3 zagueiros e 2 zagueiros para o jogo contra o Inter é justamente o que ele vai fazer com a dinâmica de movimentação do meio para frente. Nesse jogo contra o Muricy, se a gente pegar os recortes, principalmente os 2 gols que o Asa toma, não são 2 gols com jogadas criadas pelo Muricy. Foram 2 gols. Um de uma bola parada de um lateral, que inclusive é uma das jogadas fortes da equipe do Muricy. Eu tive a oportunidade de fazer 3 ou 4 jogos do Muricy. Incansavelmente o João Paulo coloca a bola na área com o lateral. E o Asa tomou um gol de lateral que não pode. Isso é posicionamento. Isso é do sistema defensivo, não são dos 3 zagueiros. E o outro, um gol de primeiro pau de uma falta lateral. É posicionamento de novo. No entanto, na mudança que o Rodrigo Fonseca faz, com obrigação e através da necessidade do resultado, ele traz de volta o Flávio e aí eleva o nível do time ofensivamente. Por quê? Quando ele coloca o Didira de falso 9, e eu busquei na minha memória, não sei se vocês sabem, eu nunca vi o Didira jogar de falso 9. Em clube nenhum. Já vi ele jogar de lateral direito. Em clube nenhum. Mas de falso 9 nunca vi. Então, o time do Asa tinha o Bruno Menezes, o Colina e para mim, isso é um ponto de vista do que eu vi do posicionamento. O Colina melhorou a sua atuação jogando no meio de campo quando ele saiu do lado esquerdo pro lado direito. Ele estava jogando pelo lado esquerdo com o Aleph. Ele pelo lado direito é muito mais produtivo. Só que aí, voltando ao que eu estava falando, tinha Colina, Bruno, Kellyton, Didira e o Wesley. 5 jogadores que, se a gente pegar, são características parecidas. E o Asa tem um modelo de um jogo de aproximação. São jogadores que têm as características de jogar de frente para o jogo. Então, quando o Asa tinha a bola e não tinha referência, e era o Didira que estava fazendo o falso 9 e que não ficava, ele ficava flutuando, o Asa perdia o norte do ataque. Quando entra o Flávio Souza, que é a referência para fazer o pivô, aí aparece o jogo de aproximação do Asa. E é esse jogo que, quando o meia, o volante, faz o passe que quebra a linha, que chega no atacante, aí sim, aí chega o Kellyton, aí chega o Didira, aí chega o Colina, chega o Aleph quando joga, o Bruno, porque o Wesley também quando chega. É o jogo de aproximação. Então, para mim, foi um equívoco também do Rodrigo Fonseca colocar essa formação com o falso 9. E ainda bem que ele ainda teve o tempo de modificar, tirar um zagueiro para fazer um 4-2-3-1 para ter o Flávio. Contra o Internacional, eu já acho que eu manteria os 3 zagueiros, só que eu faria substituições. Por exemplo, o Rômulo. O Rômulo, o nível dele caiu muito. Eu colocaria o Rômulo, esperava um pouquinho, colocaria outro zagueiro. O Benê, o próprio Benê mesmo, que pode fazer junto com o Jean Pita, o Nuno também. O que, para esse jogo, vai ser muito do plano de jogo do Asa, que vai precisar vencer, obrigatoriamente, e principalmente, eu não entraria com 2 volantes sem uma característica de marcação. Se for para jogar com 2 zagueiros, eu colocaria um que marque. Porque se deixar livre o Alan Patrick, junto do Bruno Henrique, que vem fazendo esse jogo, entrando para pisar na área, tem que ter um cara que tenha uma característica de marcação. Mas eu tô com o Jorge também. Para o jogo, eu colocaria o Feijão. Além disso, tem uma Ener Valencia que faz uma infiltração muito grande, né, Cardel? Tem um Ener Valencia que faz uma infiltração também muito grande, é um jogador de muita velocidade. Aranguiz também faz muito bem esse corredor, então acaba sendo uma equipe que tem muitos valores individuais e que no coletivo, se o Asa não coloca essa marcação, e aí também enxergo dessa mesma maneira como o André, e aí se fosse para fazer 2 zagueiros, teria a necessidade de colocar um jogador com a característica mais de destruir a jogada na disputa pela segunda bola, eu diria que aí sim o Asa poderia ter uma possibilidade de equilibrar ações e tentar concentrar esse jogo para tentar explorar velocidade na transição. Não adianta o Rodrigo Fonseca, nessa tentativa, por exemplo, de não arrumar problema com alguns segmentos da torcida,
E aí não acredito que ele venha fazer isso, mas estou comentando porque a função do comentarista é também se antecipar aos fatos. Essa escola eu aprendi com quem está com a nossa equipe hoje aí, lá atrás, Jorge Moraes. Você precisa se antecipar aos fatos. Comentar aquilo que já aconteceu, todo mundo faz. Agora, se antecipar os fatos. O que eu quero dizer? Não vejo com bons olhos a situação, por exemplo, para se arrumar um espaço para o Júnior Viçosa voltar para a titularidade, deslocar o Flávio Souza, porque você vai matar aquilo que o cara tem hoje rendido de melhor. Você vai matar essa situação. Eu digo isso porque o Leandro Senna tentou essa situação em colocar um Flávio Souza junto do Júnior Viçosa em algumas partidas. Nós. Se fizer isso, vai matar o Flávio Souza. E cá pra nós, se faz isso, meter o Júnior Viçosa no gol, no jogo, pra deslocar o Flávio Souza, é mais uma acomodação para o Júnior Viçosa do que até mesmo para rebotar com um time com uma qualidade em campo. Esquece a qualidade do time em campo, o coletivo, e é mais para a questão do Júnior Viçosa, para endeusar o cara, para valorizar o cara, é mais para isso. Porque se você for olhar, botar um time com qualidade em campo, um time que incomoda o Inter de certa forma, hoje não é o Júnior Viçosa, hoje é o Flávio Souza. E se colocar os dois, você vai acabar, além de tirar o que o Flávio Souza tem de melhor, você vai acabar com o ataque do time. Exatamente. Agora eu quero falar também sobre um outro jogador, no setor do meio campo, que ninguém falou até agora. Esse danado de Bruno Menezes, se o futebol dele for aquele ali, que jogou sábado... Mas o cara tá sem ritmo. Tem que jogar mais. Tem que jogar mais. E aí nem cogita essa titularidade, a não ser que o treinador de fato tenha uma confiança muito grande no jogador. Nem eu, nem Moraes, nem André, nem senhores solicitaram o nome dele, porque obviamente nós não cogitamos que ele possa começar esse jogo, pelo que ele tem apresentado, até pelo tempo de adaptação que o atleta merece ter. Nós não precisamos aqui também ser tão imediatistas ou ser tão exigentes a respeito dessa situação. Bruno Menezes chegou agora. Se chegar, por exemplo, para fazer alguma avaliação sobre o jogador, poderemos estar cometendo algum ato precipitado aqui. Então eu não cogito em nenhum momento ele começar entre os titulares. Se isso acontecer, eu diria que tirar os méritos de quem está trabalhando com mais tempo, que tem buscado um entendimento maior sobre a metodologia de trabalho do Rodrigo Fonseca e quem tem apresentado um rendimento melhor do que o que o Bruno Menezes tinha apresentado, o que é natural. Eu coloco aqui em caixa alta, é natural que o Bruno Menezes ainda não tenha chamado a nossa atenção. O tempo, a adaptação, são aspectos que precisam ser respeitados em qualquer atleta. Mas hoje, para começar o jogo, Bruno, sinceramente, eu não cogito essa situação. E o Bruno, viu, Viderman, a gente nota que ele tem qualidade. Ele não é bobo, não. Ele sabe, ele toca, ele recebe, ele aparece, agora totalmente fora de tom. Totalmente fora de tom. Ele não sabe ainda como se posicionar, se ele passa a ser o jogador do meio de campo avançado. No primeiro tempo ele tentou ser um jogador avançado e não conseguiu. Aí de repente no segundo tempo ele jogou mais atrás e até quem saiu mais pro jogo e apareceu mais, Wesley e o Colina, foram jogadores que apareceram mais do que ele, até o ponto que ele foi substituído. A minha preocupação, eu vou voltar só a um tema rápido, a minha preocupação de você colocar 3 zagueiros é de repente você precisar encontrar espaço pro Feijão, pro Cachito, deixar o Didira no time que não pode sair. Aí você vai sacrificar um homem de meio de campo, aí você talvez complique mais. Por isso que eu faço a opção por 2 zagueiros para manter o Colina e o Aleph no time. Eu entraria com os 2 e chamava o Colina e dizia: Colina, tenta pelo menos fazer com que esse meio campo do time que tem um meio campo muito rápido, que aparece muito bem na frente, enfim, tenta matar uma jogada por ali, não deixar o meio campo do Internacional criar. Agora, se você coloca 3 zagueiros, os zagueiros não vão sair. Os alas vão ficar preocupados se vão poder apoiar. Então, por isso que eu ia para o tradicional, e eu até disse no sábado que eu gosto de um time com 3 zagueiros. Quando você tem 3 zagueiros com a mesma qualidade, quando você tem 2 alas e o Paulinho não é bobo, o Gabriel não é bobo, aí você, tendo eles para apoiar,
Aí você ganha os jogadores que chegam para contribuir ofensivamente. Agora, se os caras não saírem, é como disse aí o Viderlan, tem o Valência, tem Maurício, que é um baita de um jogador no time do Internacional, você pode ficar preso, ser pressionado e saindo um gol cedo, aí fica mais difícil de corrigir. Corrigir contra o Muricy é uma tentativa possível. Agora, contra o Internacional, não. É verdade.